Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática, e hoje nós vamos falar sobre porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem vem de por 100, dividido por 100. Exemplo aqui, 60%. É como se fosse 60 dividido para 100. 32,5%. 32,5 dividido por 100. É como se fosse uma conta de dividir sem estar respondida. O símbolo da porcentagem significa dividido por 100. O número que vem antes, dividido por 100. Porcentagem também pode aparecer em forma de fração. Também pode ser representada com uma fração. É só a gente colocar o valor sobre 100. Exemplo, 60%. Eu coloco 60 em cima, a barra da fração, e 100 embaixo. 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Exemplo aqui de baixo, 32,5%. Eu coloco 32,5 em cima, coloco a barra da fração e coloco 100 embaixo. 32,5 sobre 100 é a mesma coisa que 32,5%. Porcentagem também pode ser representada em forma de fração e é muito bom a gente gravar isso porque vai nos ajudar a resolver questões que possam aparecer. Daqui a pouco a gente vai estar vendo. Mas e se eu quiser resolver essa porcentagem aqui? 60%. Se eu quiser resolver para o símbolo da porcentagem sair, como eu falei, 60% é 60 dividido para 100. É só eu dividir. 60 dividido para 100, 0,6. Agora já não está em porcentagem, está em número decimal. Se eu quiser resolver essa questão aqui, 32,5%, quero tirar o símbolo da porcentagem. É só eu resolver a conta. 32,5 dividido para 100 vai dar 0,325. Transformei em uma decimal, já não é mais uma porcentagem. E agora, se eu tenho um valor em decimal e eu quero transformar em uma porcentagem, como que eu faço? É simples, eu faço o inverso. Para eu transformar uma porcentagem em decimal, eu divido por 100. Para eu transformar uma decimal em porcentagem, eu multiplico por 100. Exemplo aqui que a gente já tem, 0,6. Se eu multiplicar 0,6, vai dar 60. Multipliquei por 100, coloco o símbolo da porcentagem. Transformei 0,6 em uma porcentagem, 60%. Esse outro exemplo aqui, 0,325. Para eu transformar em uma porcentagem, saber quanto que vale em porcentagem, eu multiplico por 100. 0,325 vezes 100 vai dar 32,5. Coloco o símbolo da porcentagem atrás, equivale 32,5%. Simplesmente isso. Para transformar uma decimal em porcentagem, multiplico por 100. Para transformar um valor em porcentagem em decimal, eu divido por 100. E como eu falei, né, a porcentagem também pode ser representada em forma de fração. Só eu colocar o número sobre 100. Transformei em fração. Agora mais um detalhe. E se eu quiser transformar uma fração em porcentagem? Como é que eu faço para transformar uma fração em porcentagem? Primeiro, a gente resolve a fração. Fração, como a gente sabe, é o número de cima dividido pelo número de baixo. A gente resolve a fração. 5 dividido para 8 vai dar 0,625. Transformamos em uma decimal, 0,625. Agora que tem uma decimal, para a gente transformar em porcentagem, como a gente viu, é só multiplicar por 100. 0,625 vezes 100 vai dar 62,5. Multiplicamos por 100, coloca o símbolo da porcentagem, 62,5%. Ou seja, esses três números representam o mesmo valor. Aqui está em fração, aqui está em decimal, aqui está em porcentagem, mas representam o mesmo valor. Agora veja isso, temos aqui 62,5%. Para transformar em fração, como a gente viu, é só eu colocar esse valor sobre 100. 62,5 sobre 100. Agora, repara só, aqui deu 62,5 sobre 100. Em cima está dando 5 sobre 8. Mas se 62,5% é a mesma coisa que a fração 5 sobre 8, por que aqui quando a gente transformou em fração não deu 5 sobre 8? Deu 62,5 sobre 100. Porque essa fração aqui é a mesma da de cima. Sim, a mesma. Se a gente simplificar, vai ver que essas frações representam o mesmo valor.
Vou simplificar aqui 62,25 sobre 100. Vou simplificar por 125. Vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 125. 62,5 dividido para 125 dá 5. 100 dividido para 125 dá 8. Chegamos na fração 5 sobre 8, que é a mesma fração cá de cima. Ou seja, essas duas frações representam o mesmo valor, sendo que a de cima já está simplificada e a de baixo ainda não está simplificada. Outra maneira que a gente poderia utilizar é resolver a fração 62,5 sobre 100. 62,5 dividido para 100 vai dar 0,625. Como a gente já viu aqui em cima, a fração 5 sobre 8, 5 dividido para 8, é igual a 0,625, mostrando assim que 62,5 sobre 100 é a mesma coisa que 5 sobre 8. Se a gente resolver a fração, dividir o número de cima pelo de baixo, o resultado é o mesmo. E por que é tão importante a gente saber fazer essa conversão entre fração, decimal e porcentagem? Porque muitas vezes, quando a gente estiver fazendo uma prova ou um teste, a gente vai estar respondendo e vamos chegar na resposta em fração. Aí quando você vai ver nas alternativas, não tem nenhuma fração, está em porcentagem. Então a gente precisa saber transformar da fração em porcentagem para saber a alternativa correta. Ou então a gente resolve a questão, chega no valor em porcentagem, quando vai olhar as alternativas, está tudo em fração, qual é a alternativa correta? Tem que saber converter de porcentagem para fração para chegar na alternativa correta. Por isso que é tão importante a gente saber converter de um valor para o outro. Agora, para finalizar, vamos resolver essa questão aqui. 60% de 200 igual. Quanto que é 60% de 200? Olha, por que eu falei que é tão importante a gente saber transformar porcentagem em fração. Porque para a gente resolver esse tipo de questão aqui, é melhor a gente transformar a porcentagem em fração. 60% transformado em fração é 60 sobre 100. Vou colocar aqui 60 sobre 100. D na matemática significa vezes. Grava isso. Na matemática, D significa vezes. 60% de 200 é a mesma coisa que 60% vezes 200. Então, vamos colocar aqui embaixo o sinal de vezes que representa o D. Agora, vamos colocar o 200. Também vamos transformar o 200 em fração. Para transformar um número inteiro em fração, é só colocar ele sobre 1. Então, vou colocar aqui 200 sobre 1. Agora é só a gente resolver essa fração. 60 sobre 100 vezes 200 sobre 1. Multiplicação de fração, é só a gente multiplicar os números de cima para ter o resultado de cima e multiplicar os números de baixo para ter o resultado de baixo. Como é uma multiplicação, a gente também pode simplificar. Vou cortar os dois zeros aqui de cima, do 200, e vou cortar os dois zeros aqui de baixo do 100. Simplifiquei os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Lembrando, tudo isso aqui já tem vídeo detalhado, o link vai estar na descrição. Agora vamos fazer a conta. 60 vezes 2, 120. 1 vezes 1, 1. Resposta 120 sobre 1. Se a gente resolver essa fração, 120 dividido por 1 é igual a 120. 120 é a resposta. 60% de 200 é igual a 120. Viu como é que ajuda muito saber converter de um valor para o outro? Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixe aquele like para fortalecer o canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Lembrando mais uma vez, o vídeo detalhado sobre operações com frações e como transformar qualquer número em fração, o link vai estar aqui na descrição. Se quiser aprender sempre mais, fica de olho por aqui e até a próxima.